Ele a chamava de simplória, enquanto servia vinho vintage para seu chefe. Ele ria quando ela se atrapalhava com os talheres, pedindo desculpas aos convidados pela falta de berço de sua esposa. Richard Sterling acreditava verdadeiramente que ele era o prêmio no casamento deles. Ele pensava que Isabella era apenas uma ninguém, uma garota quieta do interior que ele havia resgatado da obscuridade. Ele amava a maneira como ela o fazia se sentir poderoso, mas Richard cometeu um erro de cálculo fatal. Ele não sabia que a mulher que suportava silenciosamente seus insultos não era uma ninguém. Ela era a herdeira afastada da dinastia Kensington, uma família tão poderosa que não apenas comprava empresas, eles compravam países. E esta noite, exatamente quando Richard está prestes a humilhá-la uma última vez, uma frota de Rolls Royces pretos está virando na rua deles. O rei está vindo buscar sua filha e Richard Sterling está prestes a aprender que alguns silêncios não são fraqueza, são um aviso. O aroma de cordeiro assado com alecrim preenchia a cozinha minimalista moderna da casa, nos subúrbios de Connecticut. Era uma casa agradável, um símbolo de status. Não uma mansão, mas o tipo de casa colonial de 4 quartos que gritava gerência média-alta em ascensão. Isabella Sterling limpou uma gota de suor da testa com as costas da mão. Ela estava cozinhando desde as 6 da manhã. Cada vegetal estava cortado em julienne à perfeição. A prataria estava polida até espelhar sua expressão exausta. Ela verificou a safra do vinho, um Chateau Margaux 2015, que Richard havia insistido. Custava mais do que o primeiro carro dela, mas Richard dizia que era necessário. Isabella! A voz veio da sala de estar, afiada e impaciente. Richard entrou, ajustando sua gravata de seda no reflexo do micro-ondas. Ele era um homem bonito, objetivamente. Alto, de ombros largos, com o tipo de maxilar que combinava com uma sala de reuniões. Mas seus olhos estavam sempre examinando, sempre calculando o valor de tudo ao seu redor, incluindo sua esposa. O molho está reduzido? O Sr. Holloway é muito exigente com a consistência, disse Richard sem olhar para ela, mas sim para o brilho de seus sapatos de couro italiano. Está perfeito, Richard. Exatamente como você pediu, disse Isabella suavemente, abaixando o fogo. Usei a receita daquele chefe em Paris que você gosta. Richard soltou um som curto e desdenhoso. Vamos torcer para que você não tenha estragado tudo. Você sabe que tem tendência a exagerar no tempero. Apenas tente desaparecer no fundo esta noite. Tudo bem. Holloway está me considerando para a posição de sócio sênior. Este jantar é o teste final. Preciso que tudo pareça sofisticado. Ele caminhou até ela, estendendo a mão como se fosse tocar sua bochecha, mas em vez disso tirou um fiapo solto do ombro dela. E troque esse vestido, acrescentou ele, sua voz caindo para um sussurro paternalista. Parece doméstico. Use aquele preto que eu comprei, aquele que faz você parecer que realmente pertence a essa faixa de imposto. Isabella sentiu a picada familiar em seu peito, um peso frio que ela carregava há 3 anos. Quando se conheceram, Richard tinha sido encantador, ambicioso e aparentemente gentil. Mas à medida que sua carreira na Sterling & Vance Global disparava, o respeito dele por ela despencava. Para ele, ela era a garota de lugar nenhum. Ela havia dito a ele que era uma órfã criada por uma avó rigorosa na zona rural da Inglaterra, cortada de qualquer dinheiro da família. Era uma meia-verdade, uma mentira necessária para escapar de uma vida que ela não queria. Vou me trocar, disse Isabella com a voz firme. Mas Richard, por favor, não faça piadas sobre minha educação esta noite, não na frente deles. Richard riu, verificando seu Rolex Submariner. Oh, Bella, não seja tão sensível.
Estou apenas gerenciando expectativas. Se eles souberem que você é simples, não vão te julgar quando você não conseguir acompanhar a conversa sobre o mercado ou política. Estou te fazendo um favor. A campainha tocou. Foi um som agudo e exigente. O rosto de Richard se transformou instantaneamente. O escárnio desapareceu, substituído por um sorriso vencedor e ansioso. Ele apontou um dedo para ela. Vinho. Agora. E não derrame. Enquanto ele corria para a porta, Isabela olhou para suas mãos trêmulas. Ela respirou fundo, centrando-se. Ela se lembrou das lições que sua avó, a duquesa Beatrice Kensington, havia incutido nela desde o nascimento. Uma rainha não grita, Isabela. Uma rainha suporta até atacar. Ela desamarrou o avental. Seria uma longa noite. A sala de jantar estava mal iluminada, iluminada pelo lustre de cristal caro que Richard havia se endividado para comprar. Sentados ao redor da mesa de mogno, estavam as pessoas que Richard queria desesperadamente impressionar. Havia Arthur Halloway, o CEO da empresa, um homem com olhos cinzentos frios, que olhava para as pessoas como se fossem ativos em uma planilha. Ao lado dele estava sua esposa, Evelyn, uma mulher coberta de diamantes que já havia criticado as cortinas de Isabela 2 vezes. Depois, havia Brad e Jessica, o colega rival de Richard e sua esposa alpinista social. Então, Richard, disse Arthur Halloway, girando o Chateau Margaux em sua taça. Os números deste trimestre foram impressionantes. Você tem um instinto matador. Precisamos disso no escritório de Londres. Richard sorriu, inclinando-se para a frente. Obrigado, Arthur. Acredito na dedicação total. Se você quer sucesso, tem que cortar o peso morto e focar na qualidade, nos negócios e na vida. Isabela entrou na sala carregando a travessa pesada de cordeiro assado. O cheiro era divino, rico em alho e alecrim. Ela se moveu com uma graça natural, uma elegância silenciosa que passou despercebida pela mesa, exceto talvez por Arthur Halloway, que a observava com uma testa franzida de curiosidade. Aqui estamos, disse Isabela suavemente, colocando a travessa na mesa. Finalmente, suspirou Richard, revirando os olhos teatralmente para seus convidados. Pensei que você tivesse se perdido na despensa, Bella. Embora, para ser justo, o mapa para a cozinha é o único que ela consegue ler. Brad e Jessica riram. Evelyn Halloway ofereceu um sorriso de pena. Ora, Richard, disse Evelyn, sua voz pingando falsa doçura. Não seja malvado. O cordeiro parece delicioso. Você mesma fez isso, querida? Ou mandou trazer? Eu fiz, disse Isabela, tomando seu lugar na ponta da mesa. Bella é uma verdadeira dona de casa, disse Richard, servindo mais vinho para Arthur. É realmente o teto dela, sabe? Tento falar com ela sobre o índice Nikkei ou as mudanças geopolíticas no Báltico e os olhos dela simplesmente ficam vidrados, como um cervo nos faróis. Richard, avisou Isabela com a voz baixa. Ah, qual é, querida? Richard sorriu, alimentado pelo vinho e pela plateia. Conte a eles sobre a vez em que você pensou que Dow Jones era um vizinho da rua de baixo. A mesa explodiu em gargalhadas. Era uma mentira. Richard havia inventado essa história 1 mês atrás em um coquetel, e ela havia arrancado risadas. Então agora fazia parte de seu repertório. Isabela apertou o guardanapo sob a mesa. Seus nós dos dedos estavam brancos. Eu nunca disse isso, Richard. Ela é modesta. Richard piscou para Arthur. Mas honestamente é refrescante. Passo o dia todo lidando com intelectuais e tubarões. É bom voltar para casa para alguém descomplicado. Prazeres simples, certo? Há uma dignidade na simplicidade, disse Arthur Halloway lentamente,
seus olhos fixos em Isabela. Embora eu deva dizer que este molho é um beurre rouge com um toque de azeite de trufa, não é? Isabela olhou para cima, surpresa. Sim, usei uma redução de chalotas e vinho do Porto, finalizando com trufa branca. Sofisticado para uma garota simples, notou Arthur. Richard interveio rapidamente, sentindo que estava perdendo o controle da narrativa. Ela assiste a muitos programas de culinária. Macaco vê, macaco faz. De qualquer forma, Arthur, sobre a expansão para o mercado europeu. Enquanto Richard lançava seu discurso ensaiado, Jessica se inclinou para Isabela, baixando a voz. É tão doce que ele cuide de você. Quero dizer, sem ele, onde você estaria? Provavelmente servindo mesas em alguma lanchonete, certo? Isabela olhou para Jessica. Em sua mente, ela viu o grande salão da mansão Kensington, onde havia aprendido a debater filosofia com primeiros ministros e jogar xadrez com grandes mestres. Ela viu os estábulos onde montava puros sangues, que valiam mais do que todo aquele loteamento. Imagino que eu sobreviveria, disse Isabela friamente. Sobreviver. Richard ouviu a palavra e riu novamente. Bella, você não consegue nem lidar com uma fatura de cartão de crédito sem entrar em pânico. Vamos ser reais. Eu sou a âncora aqui. O jantar progrediu e a cada prato a confiança de Richard aumentava e sua crueldade se afiava. Ele sentia que a promoção estava garantida. Ele se sentia invencível. Para ele, rebaixar Isabela era uma forma de elevar a si mesmo, mostrando que ele era o alfa, o provedor, o rei benevolente, tolerando um súdito inferior. Quando a sobremesa foi servida, um delicado crème brûlée, a atmosfera estava densa de tensão. Até os convidados estavam começando a se mexer desconfortavelmente. Os insultos de Richard haviam passado de brincalhões para pura malícia. Sabe, disse Richard, recostando-se e desabotoando o paletó. Estávamos pensando em passar férias na Itália neste verão, mas estou preocupado que a Bella se perca no aeroporto. Talvez devêssemos ficar apenas em uma viagem de carro, algo manejável para ela. Eu falo italiano, Richard, disse Isabela. Ela não tinha a intenção de dizer isso. Simplesmente escapou. A sala ficou em silêncio. Richard olhou para ela piscando. Então ele caiu na gargalhada, um som alto e latido que irritava os ouvidos. Você fala italiano, Bella. Pedir uma pizza não conta. Ciao, Bella não significa que você é fluente. Eu sou fluente, disse ela, sua voz ganhando uma borda dura. O imparato quando ero bambina. La língua é la chiave della cultura. Aprendi quando era criança. A língua é a chave da cultura. O rosto de Richard ficou vermelho. Ele se sentiu minado. Ele bateu com a taça de vinho na mesa, espirrando líquido vermelho na toalha de mesa branca imaculada. Pare com isso, ele retrucou. Pare de tentar parecer inteligente. Você decorou uma frase de um livro. É patético. Você está se envergonhando. Você está me envergonhando. Ele se virou para seus convidados, abrindo as mãos. Peço desculpas. Ela tem esses delírios de grandeza às vezes. É a insegurança. Ela sabe que casou com alguém acima dela e tenta demais compensar. Casou com alguém acima? Isabela levantou-se lentamente. A cadeira arranhou o chão, um som áspero que cortou a sala. Sente-se, Isabela, sibilou Richard. Eu cozinhei para você, disse Isabela com a voz trêmula, não de medo, mas de uma raiva que ela havia reprimido por 3 anos. Eu limpei sua casa, eu apoiei sua carreira, eu ouvi seus ensaios para essas reuniões até às 2 da manhã. E você senta aí e diz a esses estranhos que eu não sou nada. Você não é nada sem mim, gritou Richard, perdendo a compostura. O verniz do executivo sofisticado rachou. Olhe para você. Você não tem família. Você não tem dinheiro. Você não tem nome. Você é Isabella Sterling, porque eu te dei esse nome. Antes de mim,
Você era um fantasma. Eu, disse Isabela, seus olhos brilhando com um fogo frio e aterrorizante. Nunca fui um fantasma. Eu estava escondida. E você, Richard, acabou de cometer um erro que não pode pagar. Oh, sente-se e cale a boca. Richard acenou com a mão desdenhosamente. Vá para a cozinha e faça café. Deixe os adultos conversarem. Isabela não se moveu em direção à cozinha. Ela olhou para o relógio de pêndulo no canto. Eram 20h em ponto. Acho, disse Isabela calmamente, que o café não será necessário. Por quê? Zombou Richard. Esqueceu de comprar os grãos? Não, respondeu ela, olhando para a janela da frente onde faróis varriam o gramado escurecido. Porque minha carona chegou. Carona? Você não tem carro, você não tem amigos. Richard riu, virando-se para Arthur. Ela está histérica, sinto muito. Mas Arthur Halloway não estava olhando para Richard. Ele estava olhando pela janela com o rosto pálido. Richard, Arthur disse, sua voz caindo para um sussurro. Olhe lá fora. Richard se virou. A rua, geralmente quieta e vazia, estava cheia de luz. Não apenas um carro, um comboio. 3 enormes SUVs pretos com vidros escuros bloqueavam a entrada da garagem. Atrás deles estava um elegante Rolls-Royce Phantom 6 Vintage, o tipo de carro reservado para a realeza e chefes de estado. As bandeiras no capô tremulavam ao vento noturno. Homens de terno escuro com fones de ouvido saíam dos SUVs com precisão militar, flanqueando o caminho até a porta da frente. Eles se moviam com a eficiência aterrorizante da segurança privada da ultra-elite. O que é isso? Gaguejou Richard, levantando-se. Quem são essas pessoas? É uma batida, Arthur? Estamos sendo auditados? Isso não é o FBI, sussurrou Arthur, reconhecendo o brasão na bandeira do Rolls-Royce. Era um leão dourado segurando uma rosa. Esse é o brasão dos Kensington. Richard olhou para Isabela. Ela não havia se movido. Ela estava na cabeceira da mesa, sua postura mudando. Os ombros caídos da dona de casa haviam desaparecido. Seu queixo estava erguido, suas costas retas como uma barra de aço. Você disse que eu não tinha nome, Richard, disse ela suavemente. A porta da frente não tocou desta vez. Não precisou. A pesada porta de carvalho foi empurrada por um homem grande de terno que se afastou. No corredor, entrou um jovem em um terno sob medida da Savile Row, parecendo uma versão mais jovem e afiada de Isabela. Atrás dele caminhava uma mulher mais velha, com cabelos prateados apoiada em uma bengala, encimada por um diamante do tamanho de uma noz. Ela usava um casaco que custava mais do que a casa inteira de Richard. O jovem olhou ao redor da sala, seu lábio se curvando em desgosto com a decoração. Seus olhos pousaram em Isabela. Levamos 3 anos para te encontrar, Bella, disse o homem com seu sotaque britânico cortante e elegante. Mamãe está furiosa, mas a grandiosa... Ele gesticulou para a velha senhora. A grandiosa só quer saber por que você está morando nesta caixa de sapatos. Richard estava congelado. Ele olhou dos estranhos para sua esposa. Bella, guinchou Richard. Quem são essas pessoas? Isabela olhou para o marido, seus olhos desprovidos do calor que ele tinha dado como certo. Richard, disse ela, permita-me apresentar meu irmão Alexander Kensington, Duque de Worcester, e minha avó, a Duquesa Viúva Beatrice Kensington. E você? A velha senhora falou, sua voz como gelo rachando, olhando diretamente para Richard. Deve ser o homenzinho que acha divertido insultar minha neta. O silêncio na sala de jantar era pesado, sufocante. Era o tipo de silêncio que geralmente precede um desastre natural. Richard piscou, sua mente lutando para processar a informação visual à sua frente.
Seu cérebro estava entrando em curto-circuito. A duquesa Beatrice Kensington. Os Kensingtons eram donos de metade dos imóveis de Londres. Eles eram dinheiro antigo, o tipo de dinheiro que não gritava, mas sussurrava e fazia governos tremerem. Isso é uma piada. Richard gaguejou, sua risada soando frenética e aguda. Bella, você contratou atores? Isso é algum tipo de vingança pelo comentário sobre italiano? Porque não é engraçado. É caro e não é engraçado. Alexander, o Duque de Worcester, entrou totalmente na sala. Ele era mais alto que Richard e mais magro, mas se movia com a graça predatória de uma pantera. Ele não olhou para Richard. Ele olhou para o cordeiro assado meio comido na mesa. É isso que você dá para ela comer? Perguntou Alexander, pegando um garfo e inspecionando a carne com desdém. Temos cães na propriedade que comem cortes melhores. Agora veja aqui. Richard estufou o peito tentando recuperar seu território. Esta é a minha casa. Vocês não podem simplesmente invadir aqui. Sua casa. A duquesa Beatrice interrompeu, batendo sua bengala no chão. O som estalou como um chicote. Esta hipoteca é detida pela Sentinel Trust, não é? Richard vacilou. Sim, mas... A Sentinel Trust é uma subsidiária da Kensington Holdings, disse Beatrice, seus olhos perfurando-o. Tecnicamente, Sr. Sterling, você está vivendo na minha casa de hóspedes, e você está atrasado com seus pagamentos. O sangue drenou do rosto de Richard. Arthur Holloway, o CEO que estava aterrorizado momentos atrás, de repente se levantou. Ele olhou para a duquesa e se curvou. Na verdade, se curvou. Vossa Graça, disse Arthur, sua voz trêmula. Eu não tinha ideia. Se eu soubesse que a senhora Sterling era do seu sangue, eu nunca teria... Você nunca teria o quê, Sr. Holloway? Isabella falou. Ela caminhou ao redor da mesa, movendo-se em direção à avó. Sua postura havia mudado completamente. A postura submissa se fora, substituída por uma calma real e aterrorizante. Você nunca teria rido quando meu marido me chamou de estúpida. Você nunca teria zombado da minha comida. Ou o seu respeito só existe quando você sabe que alguém tem um talão de cheques maior que o seu. Arthur ficou vermelho, gaguejando. Sra. Sterling, Isabella, era apenas brincadeira. Humor de escritório. Era crueldade, disse Isabella simplesmente. Ela estendeu a mão e pegou a mão da avó. Olá, grandiosa. Você parece bem. E você parece cansada, criança, disse Beatrice, seu comportamento gélido suavizando apenas por uma fração de segundo, enquanto olhava para a neta. Então, o gelo voltou quando ela olhou de volta para Richard. Viemos buscar você. O experimento acabou. Richard sentiu a sala girar. Ele olhou para Isabella, sua Bella, a mulher que ele repreendia por comprar a marca errada de detergente. Bella, diga a eles para irem embora, implorou Richard, mudando a tática para a manipulação. Querida, olha, sinto muito pelo jantar. Eu estava estressado. Eu não quis dizer isso. Podemos conversar sobre isso. Apenas mande-os embora e vamos para a cama. Eu vou compensar você. Alexander riu. Foi um som sombrio e seco. Compensar. Você acha que pode pedir desculpas por 3 anos de erosão psicológica com um buquê de flores e uma noite de afeto medíocre? Você não sabe nada sobre nosso casamento, gritou Richard, cerrando os punhos. Ela me ama. Ela me escolheu. Ela deixou o mundo de vocês para ficar comigo. Ela deixou nosso mundo para encontrar alguém que a amasse por ela mesma, não pelo título, rebateu Alexander, entrando no espaço pessoal de Richard. Ela queria ver se um homem poderia amar Isabella, a pessoa, não Isabella, a herdeira. Ela encontrou você. E você falhou no teste, Richard. Você não amou a pessoa. Você amou ter um saco de pancadas para se sentir grande. Richard olhou para Isabella,
desespero em seus olhos. Bella, isso não é verdade. Diga a eles. Isabela olhou para o marido. Pela primeira vez em 3 anos, ela olhou para ele e o viu claramente. Ele não era um executivo poderoso. Ele era um menino pequeno e inseguro em um terno, aterrorizado por ser comum. Eles estão certos, Richard, disse ela suavemente. Eu esperei. Todos os dias eu esperei que você fosse gentil. Esperei que você me perguntasse sobre meu dia em vez de me dizer o que eu fiz de errado. Esperei que você olhasse para mim com amor, não crítica. Mas esta noite, quando você riu de mim na frente de estranhos, percebi algo. O quê? Sussurrou Richard. Que não sou eu quem tem sorte de estar aqui, disse Isabela. Você era o sortudo, e sua sorte acabou de acabar. Chega dessa novela, afirmou a duquesa com firmeza. Alexander, pegue as malas dela. Vamos embora agora. Espere. Richard avançou para agarrar o braço de Isabela. Você não pode simplesmente sair. Você é minha esposa. Antes que seus dedos pudessem tocar a manga dela, 2 dos guardas de segurança se moveram com velocidade incrível. Um bloqueou o caminho de Richard, enquanto o outro torceu o braço dele nas costas, prendendo-o contra a parede. Ei, me solte! Isso é agressão! Gritou Richard, chutando. Soltem-no! Comandou Isabela. Os guardas hesitaram, olhando para a duquesa. Isabela levantou a voz, um tom de autoridade absoluta. Eu disse, soltem-no! Os guardas o soltaram. Richard tropeçou para frente, esfregando o ombro. Seu rosto se contorceu em uma mistura de medo e fúria. Você vai se arrepender disso, cuspiu Richard. Você sai por aquela porta e não recebe nada. Sem pensão alimentícia, sem apoio. Vou garantir que você passe fome. A sala ficou mortalmente silenciosa. Até a duquesa parecia chocada com a pura estupidez da ameaça. Então Arthur Holloway fez um som de engasgo. Richard, cale a boca. Pelo amor de Deus, cale a boca. Por quê? Richard retrucou para seu chefe. Eu sou a vítima aqui. Ela está me abandonando. Arthur olhou para a duquesa, suor escorrendo pelo rosto. Vossa Graça, por favor, entenda. As opiniões de Richard não refletem os valores da Sterling & Vance Global. É mesmo? A duquesa caminhou até a mesa e pegou a garrafa de Chateau Margaux. Ela examinou o rótulo. Sr. Holloway, você sabe quem faz parte do conselho do conglomerado que acabou de adquirir a Sterling & Vance na semana passada? Os olhos de Arthur se arregalaram. A aquisição era uma holding anônima, Blue Lion Capital. O leão azul, disse Beatrice calmamente, é o selo da família Kensington. Richard congelou. Ele olhou da duquesa para Arthur. Compramos sua empresa na terça-feira, continuou Beatrice parecendo entediada. Estávamos fazendo a devida diligência sobre os ativos e parece que encontramos um ativo redundante que precisa ser liquidado. Ela olhou para Richard. Richard Sterling, Beatrice anunciou, sua voz soando como um martelo em um tribunal. Como acionista majoritária de sua empresa controladora, estou encerrando seu emprego, com efeito imediato, por justa causa. Por justa causa? Richard gritou. Qual causa? Incompetência grave. Beatrice sorriu levemente. E criar um ambiente de trabalho hostil. Não gosto de como você trata seus pares. E certamente não gosto de como você trata sua esposa. E como sua esposa é tecnicamente uma acionista, você insultou a propriedade. Você não pode fazer isso, gritou Richard, virando-se para Arthur. Arthur, diga a ela que sou o melhor ganhador que você tem. Arthur nem conseguia olhar Richard nos olhos. Richard, arrume sua mesa. Não posso te proteger disso. Você acabou de insultar a proprietária. Richard desabou em uma cadeira. A promoção, a posição de sócio sênior, o bônus. Tudo se foi em segundos. E em relação à casa, acrescentou Alexander, verificando o telefone.
Acabei de falar com o banco. Como você está desempregado agora, é um mutuário de alto risco. A Sentinel Trust está executando o empréstimo. Você tem 30 dias para desocupar as instalações antes que o processo de execução hipotecária comece. Richard olhou para o chão. Sua vida inteira, sua carreira, sua casa, seu status haviam sido desmantelados em menos de 10 minutos. Por quê? Sussurrou Richard, lágrimas de raiva e autopiedade brotando em seus olhos. Por que você não me contou, Bella? Se eu soubesse quem você era... Se você soubesse, disse Isabela de pé sobre ele, você teria fingido ser um homem bom, e eu nunca teria conhecido a verdade sobre o seu coração. O silêncio que se seguiu ao pronunciamento da duquesa não foi meramente a ausência de ruído. Era um peso físico. Pressionava a sala de jantar, sufocando o ar do espaço. O lustre de cristal, que Richard sempre afirmara ser a peça central de seu sucesso, agora parecia lançar uma luz dura e interrogativa sobre a ruína de sua vida. Richard sentou-se curvado em sua cadeira, a boca abrindo e fechando como um peixe tirado da água. A demissão. A execução hipotecária. A humilhação pública. Era demais para processar. Seu cérebro tentava freneticamente encontrar uma brecha, uma piada, estou brincando, que resetaria o mundo para 5 minutos atrás. Acredito, disse Alexander, verificando seu relógio Patek Philippe Vintage, que desperdiçamos tempo suficiente neste estabelecimento. Isabela? Isabela olhou para o irmão, depois para a avó. Pela primeira vez em 3 anos, seus ombros não pareciam pesados. O zumbido constante de baixo nível de ansiedade, o medo de queimar o assado, de dizer a palavra errada, de envergonhar Richard, havia desaparecido. Em seu lugar, estava uma resolução fria e clara. Preciso fazer as malas, disse Isabela calmamente. Vou mandar a equipe, ofereceu Beatrice, gesticulando para a equipe de segurança. Podemos esvaziar este lugar em 1 hora. Não, Isabela balançou a cabeça. Eu preciso fazer isso. Não há muito que eu queira levar. Ela se virou e saiu da sala de jantar. Alexander a seguiu, seus passos pesados nas escadas de madeira. O quarto principal estava exatamente como Richard gostava. Bege, minimalista e desprovido de personalidade. Ele chamava isso de elegante. Isabela sempre achou estéril. Ela caminhou até o armário, um espaço dominado pelos ternos de Richard. As roupas dela estavam empurradas para uma pequena seção na extrema esquerda. Ela passou a mão sobre os vestidos que Richard insistira que ela usasse. O vestido de coquetel preto que era apertado demais. Os blazers rígidos que a faziam parecer, nas palavras dele, menos como uma garota da fazenda. Queime-os, disse Alexander da porta, encostado no batente com os braços cruzados. Todos eles parecem baratos, cheiram a desespero. Isabela permitiu-se um sorriso pequeno e triste. Ele os escolheu. Ele disse que eu não tinha gosto para me vestir. Ele não conheceria bom gosto nem se o mordesse, zombou Alexander. Você se lembra do vestido que usou no Royal Ascot, no ano em que completou 18 anos, aquele que a grandiosa encomendou da Versace? Eu me lembro, sussurrou Isabela. Ela alcançou o fundo do armário, atrás das fileiras de bege e cinza aprovados. Ela puxou uma pequena caixa de papelão surrada. Dentro não havia roupas. Era um porta-retratos virado para baixo. Ela o virou. Era uma foto de seus pais rindo em um veleiro no Mediterrâneo anos antes do acidente que os levara. Ao lado, havia um cachecol tricotado à mão, imperfeito e levemente desfiado. A primeira coisa que ela fizera com as próprias mãos, muito antes de saber que era uma herdeira. É só isso? Perguntou Alexander gentilmente. 3 anos de casamento, Bella. É tudo o que você tem para mostrar?
Isabela olhou ao redor do quarto. Ela olhou para a caixa de joias na cômoda. Estava cheia de presentes de desculpas. Os brincos de diamante que Richard comprou depois de esquecer o aniversário dela. A pulseira de tênis que ele deu depois de ser pego, enviando mensagens para a secretária. Eles brilhavam sob a luz, prometendo valor. "Deixe as joias", disse Isabela com a voz endurecendo. "Elas pertencem à Sra. Sterling e ela não existe mais." Ela colocou a foto e o cachecol em sua bolsa. Ela entrou no banheiro e pegou sua escova de dentes e um frasco de creme facial. Era isso. "Estou pronta", disse ela. Eles voltaram para o andar de baixo. A cena na sala de jantar não havia mudado, exceto que a tensão havia coalhado em puro medo. Os convidados, Brad, Jessica, Evelyn e Arthur, não haviam se movido. Pareciam estátuas em um museu de desconforto. Estavam aterrorizados para sair e aterrorizados para ficar. Sabiam que testemunhar a destruição de Richard era perigoso. Não queriam ser pegos no raio da explosão. Quando Isabela chegou ao pé da escada, Jessica, a amiga alpinista social de Richard, levantou-se de repente. Seu rosto era uma máscara de amabilidade frenética e desesperada. "Isabela?", gorjeou Jessica, sua voz falhando levemente. Ela deu um passo à frente, ignorando o olhar do segurança. "Oh, meu Deus, estou tão chocada. Eu não tinha ideia sobre sua família. Sabe, eu estava dizendo para Brad na semana passada que você tinha um porte tão real." "Não disse, Brad?" Brad assentiu vigorosamente, parecendo um boneco de mola. "Absolutamente. Sempre disse isso. Classe pura, Isabela. Classe pura total." Jessica tentou estender a mão e tocar o braço de Isabela. "Nós simplesmente precisamos almoçar. Tem esse novo bistrô francês no centro, muito exclusivo. Adoraria ouvir tudo sobre sua família. Nós garotas temos que nos manter unidas, certo?" Isabela parou. Ela olhou para a mão de Jessica pairando perto de sua manga. Depois olhou para os olhos de Jessica. "Nos manter unidas?", repetiu Isabela, seu tom suave, mas perigoso. "Jessica, 20 minutos atrás você me perguntou se eu estaria servindo mesas em uma lanchonete sem Richard. Você riu quando ele disse que eu não conseguia ler um mapa." Jessica empalideceu, sua mão caindo. "Oh, Bella, aquilo foi apenas... Você sabe como o Richard fica. Estávamos apenas entrando na onda para manter a paz. Você sabe que eu te adoro." "Não", disse Isabela, sua voz cortando a sala como uma lâmina. "Você não me adora. Você adora status. E você gostou de me ver sendo humilhada porque isso te fez sentir superior. Não entre em contato comigo. Não fale comigo. Se me vir na rua, olhe para o outro lado." Jessica encolheu-se, sua boca tremendo. Ela desabou de volta na cadeira, efetivamente silenciada. Isabela voltou sua atenção para a cabeceira da mesa. Richard estava finalmente se mexendo. O choque estava passando, substituído pela feia percepção de sua nova realidade. Ele viu Isabela usando seu sobretudo, segurando uma única bolsa. A finalidade da imagem desencadeou uma resposta de pânico. Ele saiu correndo da cadeira, derrubando-a. "Não, espere, Bella, pare!" Richard avançou em direção a ela. 2 seguranças intervieram instantaneamente, formando uma parede humana. Richard bateu no peito do homem maior, cambaleando para trás. "Não toque nela!" avisou Alexander, sua voz baixa e ameaçadora. "Você perdeu esse privilégio." "Ela é minha esposa!" gritou Richard, com o rosto manchado e vermelho. "Vocês não podem simplesmente sequestrá-la. Bella, me escute. Sinto muito. Ok, sinto muito pelo trabalho. Sinto muito pelo jantar. Sinto muito por tudo. Eu estava estressado. O mercado tem estado volátil. A pressão de Arthur foi demais. Eu descontei em você, e isso foi errado." Ele caiu de joelhos, agarrando o ar em direção a ela. Foi uma exibição patética.
O executivo arrogante reduzido a uma criança implorando. Por favor, querida, soluçou Richard. Não me deixe assim. Você ouviu eles. Eles me demitiram. Estão levando a casa. Eu não tenho nada. Se você for embora agora, estou morto. Você é a única coisa boa que eu tenho. Eu te amo. Isabela olhou para ele. Ela não sentiu vontade de chorar. Ela não sentiu vontade de confortá-lo. Ela se sentiu leve. Ela percebeu que o homem rastejando no chão não era um parceiro. Ele era um parasita que se apegara à bondade dela e a drenara até que ela estivesse quase vazia. Ela passou pelo segurança, parando fora do alcance dele. Você não me ama, Richard, disse ela suavemente. Você ama ter alguém para culpar. Você ama ter um espelho que te faz parecer grande porque me faz parecer pequena. Você nunca quis uma esposa. Você queria uma plateia. Isso não é verdade, chorou Richard. Eu fiz de você quem você é. Isabela enfiou a mão no bolso. Ela tirou a aliança de casamento. Era um anel modesto que ele havia comprado em uma loja de penhores com desconto, alegando que era vintage. Ela o usara com orgulho, pensando que simbolizava um novo começo longe do legado avassalador de sua família. Agora, ela via o que realmente era, uma faixa barata de metal que a acorrentava a um homem que a desprezava. Ela colocou o anel na mesa de jantar, bem ao lado da mancha do Chateau Margaux que ele havia derramado. Você não me fez, Richard, disse ela. Você quase me quebrou. Há uma diferença. Ela se virou para sair, mas parou. Um pensamento lhe ocorreu, uma última ponta solta que precisava ser cortada. Ela se lembrou dos insultos sobre o jantar, a maneira como ele zombou do molho dela, a maneira como ele afirmou que ela teve sorte de acertar a receita. Ela se virou para ele uma última vez. E Richard? Perguntou ela. Ele olhou para cima, a esperança tremeluzindo em seus olhos úmidos. Sim, Bela, aquele molho. Ela gesticulou para os restos frios do jantar de cordeiro na mesa. O beurre rouge com azeite de trufa branca. Você disse aos seus convidados que encontrei a receita de um chefe famoso em Paris. Richard limpou o nariz, confuso. O quê? Quem se importa com o molho? Bela, por favor, eu não encontrei a receita. Isabela interrompeu, sua voz ganhando uma ressonância de aço que encheu a sala. Eu a escrevi. O restaurante em Paris ao qual você se refere é o L'Étoile d'Or. Arthur Holloway engasgou. L'Étoile d'Or. Esse é um estabelecimento de 3 estrelas Michelin. É lendário. Isabela travou os olhos com Richard. Eu comprei o L'Étoile d'Or há 5 anos. Eu desenhei o menu. Eu treinei o chefe principal. Quando você me disse que eu tive sorte de acertar a consistência, você estava criticando a mulher que é dona do próprio estabelecimento onde você sonha em jantar. Richard olhou para ela, com o queixo caído. A magnitude de sua ignorância o estava esmagando. Ele havia passado 3 anos chamando uma dona de estrela Michelin de incompetente na cozinha. Você, sussurrou Richard, você é dona... Eu sou dona de muitas coisas, Richard, disse ela, abotoando o casaco. Mas não sou mais dona dos seus problemas. Ela se virou para a duquesa. Estou pronta para ir para casa, vovó. Já era tempo, disse Beatrice, batendo a bengala uma vez para dar ênfase. Alexander, ajude o Sr. Holloway a encontrar a porta na saída. Acredito que ele tem um currículo para atualizar. A equipe de segurança formou uma falange ao redor de Isabela. Eles se moveram como uma unidade única, varrendo-a da sala de jantar, pelo corredor, onde ela passara horas esfregando o chão, e em direção à pesada porta da frente de Carvalho. Richard se levantou, correndo para a janela. Isabela! Ele gritou, sua voz falhando. Isabela, volte! Você não pode fazer isso comigo! Ele assistiu através do vidro, enquanto os motoristas abriam a porta do Rolls-Royce Phantom. Ele assistiu sua esposa,
A mulher que ele havia menosprezado. A mulher que ele tentara apagar. Entrar no veículo com a graça de uma rainha ascendendo ao trono. Alexander parou antes de entrar no carro. Ele olhou para a casa, para o rosto desesperado de Richard, pressionado contra a vidraça. Ele não acenou. Ele simplesmente ajustou as abotoaduras, entrou e fechou a porta. O comboio de SUVs pretos e o Rolls-Royce ganhou vida. Seus faróis cortaram a escuridão da rua suburbana, cegando em sua intensidade. Richard assistiu-os se afastarem, as luzes traseiras vermelhas desaparecendo na distância. Ele se virou para a sala. Os convidados estavam reunindo seus casacos apressadamente, desesperados para escapar do fedor de fracasso que agora permeava a casa. Arthur Holloway não olhava para ele. Jessica estava praticamente correndo para a porta. Richard Sterling ficou sozinho no centro de sua casa. Símbolo de status, cercado por comida meio comida e os ecos de uma mulher que valia mais do que ele jamais poderia ter imaginado. O silêncio da casa não era mais pacífico. Era uma tumba, e ele mesmo a havia cavado. Um insulto de cada vez. O vento de inverno em Londres tinha um jeito de cortar os tecidos mais baratos, encontrando a pele e se instalando lá como um hematoma permanente. Richard Sterling puxou a gola de seu casaco de poliéster mais apertada ao redor do pescoço enquanto descia do ônibus noturno. Havia-se passado 14 meses desde que os SUVs pretos haviam parado em sua garagem em Connecticut. 14 meses desde que a porta de sua própria casa havia se fechado, trancando-o fora da vida a que ele pensava ter direito. A descida não foi um deslize, foi uma queda de penhasco. Richard caminhou rapidamente de cabeça baixa, evitando contato visual com os transeuntes. Ele morava em um estúdio apertado e úmido, em um bairro sobre o qual costumava fazer piadas durante os coquetéis. O papel de parede estava descascando. O radiador sibilava, mas não produzia calor, e a caixa de correio estava cheia de avisos finais de credores que ele não podia mais pagar. A lista negra tinha sido absoluta. A família Kensington não apenas o demitiu. Eles o apagaram. Toda vez que Richard se candidatava a uma posição, mesmo cargos de analista júnior, que estavam muito abaixo de sua posição anterior, a entrevista ia bem até a verificação de antecedentes. Então o silêncio vinha. O telefone parava de tocar. Os e-mails voltavam. Ele era radioativo. O mundo financeiro era pequeno. E ninguém queria ofender o leão azul do Império Kensington, contratando o homem que havia abusado de sua herdeira. Ele havia vendido tudo. O Rolex Submariner foi primeiro, pagando pelo advogado de divórcio que acabou se demitindo porque Richard não podia pagar a taxa de retenção. Os ternos italianos foram vendidos para brechós. O carro foi retomado. Agora Richard Sterling, o homem que uma vez criticou a safra de um Chateau Margaux, estava caminhando em direção à entrada de serviço do Royal Lancaster Hotel. Ele não era um hóspede. Ele era um funcionário da agência, um garçom temporário glorificado contratado para a noite, porque estavam com falta de pessoal para a gala global de filantropia. Ele empurrou as pesadas portas de metal da cozinha, o cheiro de detergente industrial e carne grelhando atingindo-o instantaneamente. "Sterling, você está atrasado!" O gerente de turno, um homem de rosto vermelho chamado O'Malley, gritou. "Coloque seu colete. Você está nas mesas 4 a 8. E arrume seu cabelo. Você parece que dormiu em um banco de praça." Richard cerrou os dentes, a humilhação queimando em seu estômago como ácido. "Sim, Sr. O'Malley. Desculpe." Ele vestiu a jaqueta branca rígida e mal ajustada e as calças pretas fornecidas pela agência.
Ele olhou no espelho rachado do vestiário. O rosto olhando de volta estava abatido. A arrogância se fora, substituída por um olhar vazio e assombrado. Ele parecia 10 anos mais velho. A mesa 1 são os VIPs, gritou O'Malley sobre o barulho das panelas. Não, repito, não estrague a mesa 1. Fique longe dela, a menos que esteja limpando. Coloquei Davis no serviço de vinho lá. Sterling, você fica nas mesas de trás. Mantenha a cabeça baixa. Richard assentiu, pegando uma bandeja de copos de água. Ele saiu para o salão de baile. Era magnífico. Lustres de cristal do tamanho de carros pequenos pendiam do teto. As mesas estavam cobertas de seda que cintilava sob a luz dourada. As peças centrais eram orquídeas e rosas brancas, que custavam mais do que o aluguel de Richard por 1 ano. Os convidados começaram a entrar. Homens de smoking, mulheres em vestidos de alta costura. Richard se movia como um fantasma, enchendo copos de água, oferecendo pãezinhos, tentando se tornar invisível. Ele conhecia esse mundo. Ele costumava ser esse mundo. Ele viu homens usando as mesmas abotoaduras que ele costumava ter. Ele ouviu trechos de conversas sobre fusões, aquisições e casas de verão nos Hamptons. Era uma tortura física estar tão perto, mas tão longe. Enquanto as entradas eram servidas, Richard recuou para as sombras perto da estação de serviço. Ele examinou a sala, um hábito que não conseguia quebrar. Ele viu rostos que reconhecia. Havia o CEO do Barclays. Havia um magnata da tecnologia do Vale do Silício. E então ele o viu. Sentado na mesa 3 estava Arthur Halloway, seu antigo chefe. Richard congelou. Ele se abaixou atrás de um pilar, seu coração martelando contra as costelas. Arthur parecia mais velho, mais cansado, mas ainda estava lá. Ainda fazia parte do clube. Ao lado dele estava Evelyn, usando um novo colar de diamantes. Sterling, água na mesa 5. O'Malley sibilou em seu fone de ouvido. Richard teve que se mover. Ele pegou uma jarra de água gelada e saiu. Ele manteve a cabeça baixa, concentrando-se inteiramente nas toalhas de mesa. Ele se moveu com eficiência, desesperado para terminar a rodada e voltar para a cozinha. Ele estava servindo água na mesa 5 quando uma voz soou acima do barulho da sala. Uma voz que parou seu sangue frio. Realmente se resume à resiliência, não é? A mão de Richard tremeu. Um respingo de água atingiu a toalha de mesa. Cuidado! O convidado na mesa 5 retrucou. Desculpa, senhor. Richard sussurrou aterrorizado. Ele virou lentamente a cabeça em direção à mesa 1. A mesa VIP no centro da sala, elevada ligeiramente em uma plataforma. Ela estava lá. Isabela. Mas não era a Isabela que ele conhecia. A mulher sentada à cabeceira da mesa era irreconhecível. A Isabela de que ele se lembrava usava vestidos simples de algodão e pedia desculpas por ocupar espaço. Esta mulher estava vestida com um vestido estruturado de veludo azul, meia-noite profundo, que abraçava sua forma e se arrastava elegantemente pelo chão. Seu cabelo, antes mantido em um coque bagunçado para fazer tarefas domésticas, caía em ondas polidas sobre um ombro. Ela não estava apenas participando da gala. Ela a presidia. Em volta do pescoço estavam as safiras Kensington, um colar que Richard só tinha visto em livros de história. Ela estava rindo suavemente de algo que o homem ao lado dela disse. O homem. Richard estreitou os olhos. Ele era impressionante. Cabelos escuros, postura impecável, usando uma faixa que denotava alguma forma de cavalaria ou ordem real. Ele olhava para Isabela não com posse, mas com adoração. Ele a ouvia como se as palavras dela fossem as únicas coisas que importavam na sala. Richard sentiu uma onda de náusea. Esta era a mulher que ele chamara de simplória.
A mulher que ele dissera ter sorte de estar com ele. Senhoras e senhores, anunciou o mestre de cerimônias, a sala se acalmando. Por favor, recebam a vencedora do Prêmio de Excelência Humanitária deste ano, por seu trabalho com a Fundação Vozes Silenciosas, Sua Graça Isabella Kensington, Duquesa de Worcester. A sala explodiu. As pessoas não apenas aplaudiram. Elas se levantaram. Arthur Halloway estava de pé e aplaudindo com entusiasmo. Richard ficou congelado no corredor de serviço, segurando a jarra de água como uma tábua de salvação. Isabella caminhou até o pódio. Ela se moveu com uma fluidez e confiança que eram de tirar o fôlego. Ela ajustou o microfone olhando para o mar de rostos. Por um segundo, seus olhos pareceram varrer a área de serviço, e Richard abaixou a cabeça, aterrorizado que ela o visse em sua jaqueta de garçom. Obrigada, disse ela, sua voz clara e melodiosa projetada através dos alto-falantes de alta qualidade. 3 anos atrás eu vivia uma vida muito diferente. Eu vivia em um silêncio que pensava ser meu dever. Acreditava que me tornar menor faria as pessoas ao meu redor se sentirem maiores. Richard sentiu como se o ar tivesse sido sugado da sala. Ela estava falando sobre ele. Disseram-me, Isabella continuou, sua voz ganhando força, que eu era descomplicada, que meu valor estava na minha domesticidade e na minha capacidade de servir sem reclamar. Disseram-me que eu não tinha nome sem aquele que me foi dado pelo casamento. Algumas pessoas na plateia murmuraram com simpatia. Mas aprendi que dignidade não é algo que outra pessoa pode lhe dar, e certamente não é algo que possam tirar. Ela disse, seus olhos brilhando. Aprendi que o aço mais forte é forjado no fogo mais quente. Quando finalmente me afastei da escuridão, não encontrei apenas minha família novamente. Encontrei minha voz. E esta fundação é para cada mulher e homem a quem disseram que não são nada. Vocês são tudo. Os aplausos foram estrondosos. Richard sentiu lágrimas picando seus olhos. Não de alegria, mas de uma compreensão amarga e esmagadora. Ele havia feito isso. Ele havia forjado esse aço. Ele havia criado essa rainha ao tentar tratá-la como uma camponesa. Ele observou enquanto ela voltava para seu lugar. O homem ao lado dela se levantou, pegou a mão dela e beijou seus nós dos dedos antes de ajudá-la a se sentar. A intimidade do gesto foi tão natural, tão respeitosa, que torceu uma faca no estômago de Richard. Sterling, mesa 1 precisa de champanhe. O'Malley sussurrou freneticamente em seu ouvido. Davis está preso no bar. Vá agora e não estrague tudo. Não, sussurrou Richard. Eu não posso. Você vai ou está demitido sem pagamento. O'Malley ameaçou. Mova-se. As pernas de Richard pareciam de chumbo. Ele não tinha escolha. Ele precisava das 80 libras que esse turno lhe pagaria. Ele precisava comer. Ele caminhou até a estação de serviço, pegou uma garrafa de Dom Perignon e a envolveu em um guardanapo de linho branco. Ele se aproximou da mesa 1. Seu coração batia tão forte que ele pensou que quebraria uma costela. Ele se aproximou pelo lado direito, movendo-se em direção ao homem primeiro para evitar Isabella. Champanhe, senhor. A voz de Richard era um suspiro rouco. O homem se virou de perto. Ele era ainda mais intimidador. Por favor, obrigado. Richard serviu, a mão tremendo ligeiramente. Ele se moveu ao redor da mesa. Ele encheu o copo do prefeito de Londres. Ele encheu o copo de uma atriz famosa. E então ele estava parado ao lado dela. O cheiro do perfume dela o atingiu. Jasmim e sândalo. Era o mesmo perfume que ela costumava usar quando namoravam, antes que ele dissesse que era muito forte e a fizesse parar de usar. Ele olhou para a nuca dela exposta pelo corte elegante do vestido.
Senhora, grasnou Richard. Isabela se virou. O tempo parou. O tilintar dos talheres, o murmúrio da multidão, o quarteto de cordas tocando ao fundo, tudo desapareceu. Isabela olhou para o garçom. Ela olhou para a jaqueta branca barata e mal ajustada. Ela olhou para o cabelo ralo e as linhas de exaustão gravadas ao redor dos olhos. Ela olhou para a mão trêmula segurando a garrafa de champanhe. Ela olhou nos olhos de Richard. Richard esperou pela raiva. Ele esperou que ela gritasse, apontasse para ele, fizesse a segurança arrastá-lo para fora, apenas para humilhá-lo como ele a humilhara. Ele se preparou para o escárnio que merecia. Mas nunca veio. A expressão de Isabela não mudou. Não havia raiva. Não havia triunfo. Não havia ódio. Não havia nada. Era um olhar de completa e total indiferença. Era o olhar que se dá a um estranho no metrô ou a um móvel no saguão de um hotel. Era um olhar que dizia que ele não era mais um vilão na história dela. Ele era uma nota de rodapé. Ele era irrelevante. Obrigada, disse ela educadamente, virando levemente a taça para que ele pudesse servir. Richard ficou lá paralisado. A indiferença era pior do que o ódio. O ódio significava que ele ainda importava. O ódio significava que ele ainda tinha poder sobre as emoções dela. Essa demissão educada era uma sentença de morte para seu ego. Está tudo bem? O homem ao lado dela perguntou, olhando para Richard com preocupação. Você parece muito pálido, cara. Richard olhou para o homem. Eu... Isabela colocou a mão no braço do homem. Ele está bem, querido. Apenas servindo o vinho. Ela não olhou para trás para Richard. Ela voltou sua atenção inteiramente para seu parceiro. Como você dizia, Alejandro, sobre o orfanato em Madrid. Richard terminou de servir o vinho. Ele se sentiu invisível. Ele era a ajuda. Ele era o ruído de fundo que sempre exigira que ela fosse. Ele recuou, seu rosto queimando. Enquanto recuava para a cozinha, passou pela mesa 3. Arthur Holloway olhou para cima. Seus olhos se encontraram. Arthur o reconheceu. Seu garfo parou no meio do caminho para a boca. Ele olhou para o uniforme de Richard, depois para a garrafa em sua mão. Arthur não disse olá. Ele não zombou. Ele simplesmente olhou para o prato, envergonhado por Richard, e continuou comendo. Richard irrompeu pelas portas da cozinha, jogando a garrafa de champanhe cara no balde de gelo com um estrondo que fez os lavadores de pratos pularem. Acabei. Richard ofegou, arrancando a gravata borboleta. Estou doente. Tenho que ir. Você sai agora! Não recebe pagamento! Gritou O'Malley. Fique com ele! Gritou Richard, empurrando-o. Ele correu pela saída de serviço para o beco. O ar frio o atingiu, mas ele suava profusamente. Ele se encostou na parede de tijolos, deslizando até atingir a calçada molhada. Ele enterrou o rosto nas mãos. Ele queria ser um rei. Ele queria uma esposa que fosse um ornamento silencioso. Ele conseguiu exatamente o que pediu. Ele agora era o observador silencioso, assistindo a rainha governar à distância. A porta dos fundos do hotel se abriu nas proximidades. Richard prendeu a respiração, escondendo-se atrás de uma lixeira. Eram Isabela e Alejandro, flanqueados por sua equipe de segurança. Eles estavam saindo mais cedo, escapando dos paparazzi na frente. Você está feliz, Bella? Perguntou Alejandro suavemente, envolvendo o casaco nos ombros dela para protegê-la do vento. Isabela parou a apenas alguns metros de onde Richard estava escondido no escuro. Ela olhou para o céu noturno, respirando fundo o ar de Londres. Estou, disse ela, sua voz cheia de uma paz que Richard nunca tinha ouvido antes. Finalmente me sinto eu mesma. Você foi brilhante esta noite, disse Alejandro, beijando a testa dela. O carro é por aqui.
Eles caminharam em direção a uma limusine que esperava. Richard os viu ir. Ele queria gritar. Ele queria gritar. Sinto muito. Olhe para mim. Eu existo. Mas ele ficou em silêncio. Ele permaneceu nas sombras e no lixo do beco, ouvindo o motor da limusine roncar, enquanto levava sua ex-esposa de volta para uma vida de calor, respeito e amor. Richard Sterling sentou-se sozinho no frio. Ele percebeu então que a tragédia não foi ele ter perdido o dinheiro dela. A tragédia foi que ele segurou uma mulher capaz de tanta graça e força em seus braços todas as noites por 3 anos. E ele tinha sido pequeno demais, mesquinho demais e cego demais para vê-la. Ele puxou seu casaco fino, levantou-se com as pernas trêmulas e começou a longa caminhada de volta para seu apartamento vazio. A chuva começou a cair, lavando os vestígios de suas lágrimas, deixando-o com nada além do silêncio que ele uma vez forçara sobre ela. A história de Isabela é um lembrete poderoso de que o silêncio não é fraqueza e humildade não é estupidez. Richard cometeu o erro fatal de valorizar sua esposa com base na utilidade dela para ele, em vez de seu valor inerente. Ele pensava que era o personagem principal da vida deles, falhando em perceber que, ao diminuir a luz dela, ele estava apenas garantindo que acabaria sendo deixado no escuro. No final, o karma não precisou ser agressivo, simplesmente removeu o privilégio da presença dela da vida dele. Isabela não precisava destruí-lo. Ela só precisava ser ela mesma. No momento em que ela parou de esconder seu poder, a falsa realidade dele desmoronou. Se você gostou desta história de justiça e identidade oculta, por favor, clique no botão de curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com um amigo que precisa de um lembrete de seu próprio valor. E inscreva-se para mais histórias dramáticas sobre karma, romance e doce vingança. Vejo você no próximo vídeo.